Graça e paz, Igreja do Senhor. Como foi árduo, né, o trabalho. Trabalhar com a terra é mesmo um serviço muito árduo, mas é compensador. Porque depois que a gente planta a semente, a gente aguarda, né? E a gente vai falar do estudo da revista Visão Missionária deste ano, o primeiro estudo do ano. O estudo de hoje fala sobre o caminho para o crescimento. E o tema, aliás, o caminho para o crescimento é o estudo de hoje. E a autora Fabiana Linhares, ela vem no estudo contando de uma experiência que ela teve com os filhos, no sítio onde ela mora, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E ela conta que os filhos plantaram um pezinho de feijão, né, uma sementinha de feijão, mas quando eles voltaram para casa, os meninos esqueceram a semente. E a semente não foi cuidada, não foi regada, ela não teve ali a adubação necessária para o seu crescimento, e ela não teve também os raios solares, que é muito importante, né, para que a planta cresça. Então, na casa deles, os meninos resolveram plantar um outro pé de feijão. E eles plantaram o feijão. Mas essa plantinha recebeu cuidados. Ali teve o tratamento necessário, né? Foi colocado a água, foi colocado todo o cuidado, né? A luz necessária que a planta precisa, a rega, e aquela plantinha cresceu. E o resultado? Uma semente que não é cuidada, ela certamente vai morrer, como a semente do feijão morreu. E a sementinha que foi cuidada, ela germinou e cresceu. E a autora fala também, aproveitando, né, que ela está falando do crescimento, eu posso dizer que do crescimento físico, né, que a gente precisa para a nossa sobrevivência aqui na Terra, que é o alimento, ela aproveita para falar também do alimento espiritual. E então ela diz no estudo que da mesma forma acontece com o nosso alimento espiritual, com a nossa vida espiritual, que é necessário que tenha cuidados para que ela cresça e dê bons frutos. Então ela conta essa história. E tem uma outra história, também verdadeira. Um menino morava também em Minas Gerais. O pai dele tinha muitos filhos e ele trabalhava também na agricultura. Ele cuidava da terra. E como ele tinha perdido a sua esposa, ele ficou sob o cuidado dos filhos. E o que ele tinha que fazer? Levar os filhos para a roça, porque enquanto ele olhava os filhos, ele trabalhava. E foi assim. E o menino cresceu, aprendeu a profissão, que é de agricultor, lavrador, que trabalha com a terra, desde o tratamento, né, a plantação e até a colheita. Essa era a função daquele menino. E aquele menino aprendeu uma profissão. Então ele pensou assim: eu já posso me casar, eu já sei, já tenho uma profissão. Então ele se casou. E esse menino, ele se chama José. Se chamava José. E
ele cuidava da sua família. E um dia, uma de suas filhas falou para ele assim: meu pai, eu quero ir para a roça contigo, porque essa menina via que o pai acordava muito cedo, preparava tudo, ia para a roça, voltava muito tarde, chegava contando das coisas que ele via, que ele fazia. E essa menina ficou curiosa e disse que queria aprender também, como o pai, a plantar. E o pai disse para ela: sim, ficou todo feliz, vamos sim, mas olha, você tem que dormir muito cedo, preparar as ferramentas, porque nós vamos precisar de ferramentas. E acordar muito cedo, porque antes de amanhecer, nós temos que estar na lavoura, porque nós vamos plantar. E aquela menina era eu. Eu fiquei muito feliz quando meu pai, e eu ainda era criança, tinha uns 6, 7 anos, 7 incompletos. E eu fui com meu pai, estava andando pelo caminho, ainda estava escuro, criança tagarela, né? E eu comecei a tagarelar e meu pai dizia assim: não fala alto. Eu falei: pai, mas por que eu não posso falar alto? Porque senão você não vai observar a natureza. Meu pai era um agricultor, não tinha estudo nenhum. O seu tio ensinou a ele a ler e a escrever em 1 mês. Alguma coisa ele aprendeu em 1 mês. E lá fomos plantar. E ele dizia assim: hoje nós vamos plantar quiabo. Aí eu: vamos plantar quiabo. E ele, quando eu cheguei na roça, na lavoura, a terra já estava preparada. Então eu percebi por que meu pai ficava tão ausente. Porque era terra a perder de vista. E ele disse assim: não, eu já preparei, estou adiantando para você, mas a terra tem que estar preparada para plantar a semente e ela poder germinar. Tem que ser um solo fértil, um solo preparado. E eu olhei aquelas terras imensas e eu pensei assim: meu Deus, é o meu fim, eu vou plantar isso tudo. Eu não vou conseguir. Fiquei triste, mas não falei nada. E meu pai dizia assim: a gente faz um buraco na terra não muito fundo, não muito raso, porque senão os pássaros vão comer a semente. E eu vou dar 3 passos. E você vai dar 6. 6 passos. E eu: 6 passos? Sim, porque você tem a perna muito pequena. E a minha perna é grande. Então, 3 passos que eu der do meu, você vai ter que dar 6. Olha, o meu pai sem estudo nenhum, me ensinando matemática antes de entrar para a escola. Que maravilha, né? E ali eu pude perceber. Plantei algumas sementes e ele falou que não poderia plantar muita semente, não. Tinha que plantar poucas sementes em cada buraco, com o espaço necessário para que entrasse a luz solar. Então, eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo muito preocupada, porque, meu Deus, o dia não ia dar e nem eu ia conseguir plantar aquela terra toda. Mas aí ele falou para mim: não se preocupe, porque a gente vai plantar hoje e vai voltar amanhã. Então, eu pude entender por que meu pai ficava ausente todo dia, porque a gente quer o pai presente, mas ele precisa buscar o pão. Então, eu me lembro que meu pai plantava quiabo, giló, tudo que ele plantava, dava. Ele tinha uma mão assim abençoada. E eu me lembro que ele cuidava de uma lavoura que tinha... Essa lavoura não era dele, era do patrão. Inclusive, irmãos, essa lavoura é aqui na terra onde eu estou pisando. Meu pai plantou daqui
a Marinha, essas terras todas, o meu pai plantou. E tudo que ele plantava dava com abundância. Mas as terras foram vendidas, né? Eu me lembro que meu pai plantava tudo isso, mas tinha uma cerca e tinha uma outra lavoura, onde havia muita plantação de laranja. E eu não perdi tempo. Eram muitas laranjas caídas no chão, o pé muito carregado, os pés, né, eram muitos. E eu rapidinho atravessei a cerca, fui lá e peguei uma laranja e fiquei muito feliz. Enquanto meu pai se distraiu um pouquinho. E quando ele viu, ele disse para mim: onde você pegou essa laranja? Eu não planto laranja. Pai, tem muita laranja ali. Volta lá. Guarda essa laranja onde você tirou, porque essa laranja não é tua. Olha, eu fiquei com muita vergonha, muito triste, muita vontade de chupar aquela laranja. Atravessei a cerca, coloquei a laranja lá no chão, no cantinho de onde eu tirei, muito triste. Voltei e ele foi pelo caminho, conversando comigo. Que escola, meus irmãos, minhas irmãs. A primeira escola da minha primeira infância. Quanta coisa boa o meu pai me ensinou, porque eu estava juntinho dele, aprendendo com ele, aproveitando a companhia dele. E como todo ser humano, inclusive um homem humilde da roça, tinha um sonho. E eu me lembro que na minha casa não faltava comida, porque ele plantava. E muitas vezes o salário dele era o alimento que ele tinha plantado. Então a gente tinha comida, mas não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha móvel, dormia na esteira. A nossa casa tinha goteira, mas a gente era feliz, porque a gente tinha o nosso pai do nosso lado. E eu estava aprendendo com meu pai, eu estava percebendo o valor das coisas, o valor que tem a natureza. E eu me alimentava disso, muito emocionalmente e muito fisicamente, porque o nosso café da manhã era aipim, batata doce e inhame, cozido e assado no fogão de lenha, o fogão a lenha. E foi muito bom. E meu pai tinha um sonho, e esse sonho ele queria para a gente. Todo pai quer o melhor para o filho. Então, eu falava para ele assim: pai, eu já estava ficando um pouquinho grandinha, e a gente começa a ficar com vergonha das coisas, né? E eu dizia assim: pai, lá em casa não tem nada, pai. Não tem onde sentar, não tem, a gente dorme na esteira. Meu pai falou para mim assim: não se preocupe, filho, porque eu vou falar uma palavra para vocês, e isso vai servir para todos os meus filhos. Eu vou profetizar que na casa de vocês, de cada um, são 7, na época eram 4 filhos, e que na casa de cada um vai ter mesa e cadeira, e muita travessa cheia de comida. Palavra falada, irmãos. Vocês sabem o que é palavra falada? É aquela palavra profética que a gente fala e acontece pelo poder de Deus. Quanta coisa boa eu aprendi com meu pai. E nós crescemos, né, e nos separamos, né, do nosso pai. E veio irmãs para cada um dos filhos, que já eram 7. Mesa com cadeira e travessa com comida farta. Palavra falada que nos alcança. Que semente é essa, meus irmãos, minhas irmãs?
olha, meu pai não tinha conhecimento das coisas de Deus profundamente. Alguém falou para ele. Mas ele era um homem obediente. Mas, de repente, irmãs, faltava para ele o alimento puramente espiritual, o alimento genuíno. E meu pai, ele não tinha muito tempo, mas mesmo assim ele não fazia muita questão do evangelho, porque ele disse, minha mãe nessa época ela já tinha aceitado a Jesus e estava orando por ele. Mas minha mãe dizia assim, o que falta para você? Você é um homem bom. E você precisa conhecer esse Jesus que eu conheço. E ele falava assim, conhecer esse Jesus, como os crentes falam, eu prefiro não ser. Prefiro não conhecer esse Jesus. Eu estou bem com meu Jesus assim mesmo. E santo de casa não faz milagre, né, irmãos? E assim, eu ficava muito preocupada com isso. Porque também eu não entendia muito, né? A questão do crescimento espiritual. E a autora ela vem dizendo, qual o caminho, né, para o crescimento espiritual? E ela fala, irmãs, na palavra também fala, né? Principalmente na palavra, que para a gente ter um crescimento espiritual, a gente precisa aprender de Deus. A gente precisa andar com Deus como filhos, que faz questão e tem o prazer de andar com o Pai. Mas eu não entendia muito isso não, sabe? Porque a gente aprende, né, a palavra muito superficialmente. Não porque falam para a gente, mas é porque a gente não quer perder muito tempo para aprender realmente o que é o crescimento espiritual genuíno. Então eu pensei, vou lá na palavra, eu preciso saber o que é esse crescimento espiritual para eu fazer alguma coisa para o meu pai, para que ele venha a aceitar Jesus, entender que ele precisa de Jesus para que ele possa ser mais próspero, ou melhor, para que ele possa ser verdadeiramente próspero. Então, eu fui no primeiro livro da Bíblia. Irmãs, eu não perdi tempo, não. Eu queria saber. Eu também estava um pouco incrédula. E aí, no primeiro livro da Bíblia, a gente lê. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, eu fiquei pensando, nossa, me chamou a atenção. O nosso Deus é detalhista, irmãs, irmãos. Deus criou, no princípio, céu e terra. Comecei a entender. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face, sobre as águas. Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, vamos seguir. Parei e fiquei pensando, meu Deus, estou começando a entender alguma coisa. Da mesma forma, irmãs, que a gente precisa do nosso alimento para nos alimentar fisicamente, também nós precisamos do alimento para suprir, nutrir o nosso espírito. Então,
aqui está escrito em Gênesis 1, 26, não, ou melhor, Gênesis 2, e a terra, e Deus fez tudo, né, irmãs? Por amor a nós, ele já sabia, porque quando ele fez o céu, é espiritual, irmãs. E quando ele preparou tudo na terra, é terreno, Deus sabia que a gente ia precisar de tudo que é terreno, por causa do nosso corpo. E a gente precisa alimentar o nosso corpo, não é? Então, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Gênesis 2:7 fala: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós temos uma alma, irmãs. Eu precisava dizer isso para o meu pai. Meu pai foi um pai tão amoroso, que ensinou coisas tão importantes. Meu pai formou o meu caráter. O meu pai moldou a minha personalidade no tempo certo. O caráter ele pode ser formado no máximo até os 7 anos de idade. E Deus me deu esse presente de estar ao lado do meu pai, antes de entrar para a escola, para aprender o beabá. E ali estava sendo formado o meu caráter e moldado a minha personalidade. E eu precisava aprender de alguma coisa para passar para o meu pai. E formou o Senhor o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e tornou-a alma vivente. O que me fazia me alegrar muito, ver o que realmente tinha valor para a minha vida, era a minha alma. A minha alma se alegrava. Mas a gente errava também, sabe? Porque a gente já estava adolescente, a gente errava e ficava assim, muito triste. E a gente via tanta coisa errada, porque começa a despertar, né? E eu ficava pensando, meu Deus, e o mundo, eu não queria ficar nesse mundo, porque está tudo muito feio, muito triste. Eu comecei a despertar para o pecado, a enxergar o pecado. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu posso fazer? Me diz, Senhor, na tua palavra, para que a gente possa entender mais e errar menos. E Deus me deu que, além do corpo, da alma, nós temos o nosso espírito. Porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos. A gente fala, né? Que a gente é corpo, alma e espírito. Quando Deus fez pela palavra, Ele fez o céu e a terra, Ele colocou tudo organizado. Ele falou primeiro o céu. Então, nós somos espirituais. Estamos na terra, mas somos espirituais. E então, agora, eu entendo que que a alma... Estou agora falando do espírito. Nós temos o nosso espírito. O que é o nosso espírito? Meu Deus, a gente lê, né? Espírito Santo de Deus vai nos revelando. Ligação com Deus, o Espírito Santo de Deus é a nossa ligação com Deus. É aquele que nos convence do pecado, transforma a nossa vida, nos capacita, nos dá dons espirituais, é o nosso Pai, a quem a gente deve ter prazer de estar com Ele a todo momento, é aquele que a gente precisa ter uma vontade muito grande de nos nutrir da palavra dEle, para encher o nosso espírito
Espírito dele, do Espírito dele, para que a gente possa vencer as ciladas da vida, para que a gente possa vencer o mundo mal. Irmãs, irmãos, o mundo jaz no maligno. A lavoura, irmãos, ela pode produzir frutos, mas vem as pragas, vem a locusta, vem o gafanhoto e quer destruir a nossa lavoura. E a gente precisa nos alimentar deste alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é a transformação de dentro para fora. A partir deste momento que eu entendo que eu tenho, agora não corpo e alma e espírito, porque quando a gente aprende um pouquinho mais de Deus, você entende que você não é terreno, que você é espiritual, eu e você, feituras da mão de Deus. Temos o nosso espírito que se conecta com o Espírito de Deus. Foi Ele quem nos fez. Foi o nosso ser supremo, o Todo-Poderoso. E a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. A gente precisa, irmãos, ser essa semente, que a gente possa, irmãos, lançar essa semente e com certeza essa semente vai germinar e vai dar frutos, e frutos com abundância, porque ela vem do Espírito Santo do Senhor para o nosso espírito. É isso que faz a diferença, irmãs. É isso que faz a diferença. O que nós vemos nesse mundo? Monstros. Porque não aprenderam que eles são corpo, alma e espírito. E que a gente precisa se alimentar do espírito, porque a nossa carne, ela é terrena, ela é passageira. Eu não consegui entender a Bíblia. No princípio que criou Deus o céu e a terra, Deus formou o homem do pó da terra. Tem hora que vem uns pontos de interrogação quando a gente é jovem, né? Mas quando eu fui ao cemitério pela primeira vez, que eu vi um corpo descer a sepultura e virar pó, irmãs, eu entendi um pouco da palavra. E vira mesmo, e a gente vê, por que eu não vou crer? Que está aqui também escrito que eu preciso de Deus para minha sobrevivência espiritual, para eu ganhar, irmãs, os meus irmãos, para eu ganhar aqueles que estão lá fora, se destruindo, se autodestruindo. É necessário, irmãs, que a gente lance a nossa semente, que a gente lance a semente que Deus colocou na sua vida. A palavra de Deus diz, tudo aquilo que você plantar, você colherá. Tudo. Ele fala na palavra, tudo aquilo que você plantar, isto você colherá. Tudo, irmãs. Na nossa área material, espiritual, na nossa escola, na nossa profissão, com a vivência com os nossos pais, com os nossos filhos. Nossos filhos são a nossa semente. Onde estão os nossos filhos? Lança a semente. Fale com teu filho andando, sentado pelo caminho. Porque, irmãs, a palavra vem. E a alegria de quem planta. E você tem o direito, irmã. Se você plantar, e você vai plantar para a honra e glória de Deus, você tem o direito de provar do primeiro fruto. É a primícia, irmãs. Deus faz assim. Ele lança a semente e, pela fé, você vai colher os molhos preciosos. Você vai chorar, vai derramar lágrimas, porque é árduo o trabalho, mas com certeza você voltará com alegria, trazendo consigo os molhos preciosos. Seus filhos são tua semente, tua casa. O que você está plantando na tua casa? A nossa vida espiritual, que temos plantado dentro de nós.
Como nós temos nos conectados com Deus, para que a gente possa nos encher do Espírito, para que nós possamos nos encher do Espírito. E quando a gente se enche do Espírito, irmãs, quando a chuva desce e molha a tua semente e rega a tua plantação, você vai colher com certeza os molhos preciosos, porque a semente vai brotar na sua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e